dia despertou e o sonho adormeceu. Quando a correria da cidade se acendeu, foi que a gente se encontrou nesse louco turbilhão de horários e contrários, sós na multidão. Se eu coleciono é porque eu gosto, porque eu tenho amor pelas coisas. Gosto de ficar admirando a capa assim, o encarte. Tu colocar aquele bolachão assim no aparelho, colocar assim a agulha. É muito importante. Mas ela perdeu um pouquinho, né? Ela baixou um pouquinho depois que eu tive minha filha. Sempre gostei de disco, sempre gostei de manusear esse objeto assim. Às vezes, numa semana eu compro 4, 5, na outra semana eu vou viajar para algum lugar, acho lá 8, 9, compro. Eu ando sempre no bolso com as discografias que eu quero completar, assim, que é o Jobim, o Frank Zappa, o Piazzolla. Então, assim, geralmente os caras estão casados, estão estabelecidos, assim, têm um emprego, então eles conseguem comprar mais e melhor. Então, como eles são casados, já entram em choque, inevitavelmente, com a esposa. Então, eu via cada história, como é que os caras faziam para chegar em casa escondendo o que eles compraram, escondendo. Então, os caras largavam mala no jardim, não sei o que, para de noite, vou regar as plantas, não sei o que, e pirateavam os discos para dentro de casa. O pessoal brinca assim, é uma doença e tal, um vício, né? Eu lembro de uma frase que saiu na revista Bis, que uma menina disse: Deus abençoai os anos 80 e perdoai os anos 90. Uma maneira de viver a adolescência dos anos 70, resgatar essa saudade do que eu não vivi, é colecionando discos. É um livro da vida da gente, né? Cada disco tem toda uma época, uma etapa. Isso aí é de geração, isso aí é de família, né? É um patrimônio que tu constrói ao longo do tempo e são escolhas, sabe? E às vezes são escolhas que tu não faz sozinho. Eu me lembro desde pequeno, quando meu pai comprava muito disco, assim, eu puxei isso dele. Quando eu era pequeno, o pai colecionava, assim, tudo, mas aqueles se perderam, eu tive que começar meio que do zero, de novo, sabe? E fui fazendo a minha coleção. Quando eu vi, eu tinha 20, 30 e peguei o gosto, fui comprando daí Roberto Carlos, daí fui pegando Erasmo. Depois que tu tá com 100 discos, 100 vinis, assim, que tu te dá conta que tu tá se tornando um colecionador, né? Quando eu vi, eu já tava com uma pequena coleção de, é a partir daqui que eu vou começar a colecionar mesmo. E daí já tinha que catalogar, já tinha uns 100 e poucos, já tinha que estar mais ou menos organizando, cuidando para ninguém me pegar, também não me destruírem, né? Tu tem que se considerar uma pessoa privilegiada por tu estar tendo acesso a uma coisa que em tese tu já não deveria mais ter acesso, né? Só daí que eu tô sempre tratando com carinho, né? Tô sempre cuidando, limpando. Eu não tenho animal de estimação, mas meus discos são meus animais de estimação, como eu digo. Geralmente domingo ou sábado que eu puxo a vinilama lá e saio baratame, mariposa, mas geralmente são bem conservados, sim, tô brincando, né? Mas são bem conservados. O grande dilema
Isso pode perguntar para qualquer colecionador de discos que goste de MPB. Onde botar o disco Elise Tom? Aí tu avalia o grau de doença de cada um. Se o cara, como eu, tiver 2, para ter um na Elise e o outro no Tom, tu calcula que a doença é grave. Assim. Ah, se eu pudesse, eu fazia uma moldura para eles, né? Aquele vinil dos Beatles mesmo é para ficar guardadinho, porque não é para ouvir mesmo. Numa estante e cadeado. Ninguém mexe a não ser meu pai. É uma solução óbvia para qualquer doente e inconcebível para qualquer pessoa normal, né? Tu não se sentir muito ligado a eles se deterioram rápido. Eu zelo muito mais por minha coleção de discos do que qualquer outro bem, qualquer outra coisa, assim, sabe? É tudo pra mim. E eu tenho carinho pela coisa, né? É fetiche mesmo, né? A gente sabe que é o poder do fetiche de olhar as coisas, assim, de ficar felizinho, de olhar os disquinhos do Piazzolla um do lado do outro, assim, organizar pela data e tal, ficar ouvindo as várias gravações da mesma música, para ver quais são as diferenças, esse tipo de coisa. O melhor lugar do Brasil para comprar vinil é aqui, sabe? Porto Alegre. Assim, quando eu morava lá em Ituba, né, lá não tinha... A loja de disco que tinha lá é a loja de móveis usados que vendiam os móveis com os discos, assim. Então, dificilmente eu achava alguma coisa boa. No começo, quando era mesada ainda, era um negócio de pegar a mesada e vir para Porto Alegre. E, às vezes não tinha dinheiro para pegar ônibus, eu tinha que pegar carona para Florianópolis. A cidade fica lá a 80 km. Eu ia lá para a beira da BR de carona e ficava lá o dia inteiro, indo de loja em loja, assim. Essa foi a minha grande dificuldade, né? O que escolher? Comprar um vinil, 2, 3, quando dava. E pena que naquele período, assim, né, que tinha muito vinil, que tinha muitas lojas, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje com a informática, né? Agora tem muita gente nova comprando vinil. Tanto que o vinil, na verdade, nunca deixou de ser fabricado. Nem no Brasil, nem no exterior. Pensar que 10 mil pessoas compraram um vinil, significa que o negócio não está morto, né? Eu acho uma coisa meio ainda uma coisa meio de fetiche, sabe? Então se fosse essa facilidade que nós temos hoje naquele período, talvez eu morando aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu teria uma coleção maior ainda do que eu tenho. Já economizei muito também, já deixei de ir a jogo, já deixei de comprar bola de futebol, já deixei de ir em boate para comprar um último disco do Rush, alguma coisa assim. Né? Agora tem muitos discos que eu fiquei muito tempo atrás, assim. Sabendo que tá faltando aquele para tu completar, com certeza pagaria um valor a mais para fechar direitinho a tua caixa. Às vezes, se tu sabe que tu não vai achar, bom, aí tudo bem, tu te resigna. Se tu tem 30, tem 40, tu dá 30, dá 40. Depende da ocasião e do bolso, né? Como tá o bolso, eu vou comprando. Uma vez eu encontrei um Elton John inglês importado. Olha, eu me emocionei tanto que eu não quis transparecer pro vendedor, que eu estava tão emocionado para ele não aumentar 3 vezes o preço do disco. É que depende muito da loja, sabe? Tem loja que os caras, assim, jogam muito com o fetiche do comprador, sabe? Às vezes quem está te vendendo acha que é uma raridade, mas ela não é aquela raridade. E outros que os caras têm ganham um apego pelas coisas que eles têm, já botam um preço para não comprar, não sei qual é a relação deles, doentia com o disco, que querem ficar para eles. Tanto que tem preços de vinis aí, mas quem não conhece se espanta, diz, é impossível. Por exemplo, o primeiro LP do Roberto Carlos vale 13 mil reais. Então tu tem que ter conhecimento para saber se realmente é tão raro assim, para tu poder avaliar se vale a pena ou não tu comprar. O cara me cobrou 50 pila e eu, puta, mas vale 50, sabia? Sem dúvida, eu dei 50 mangos pro cara. E é um disco que eu sei que eu paguei caro, porque se eu fosse procurar por aí em alguns brechós aí da vida, aí eu ia achar até por R$1. Eu tenho o inverso. Muitas raridades que eu paguei pouco. Muitas vezes tu acha coisas raras assim de modo inusitado, tu não espera que vai estar lá, e o próprio dono da loja não espera que vai estar lá e não sabe quanto aquilo vale. Ou achar aquela barbada assim do disco que ninguém sabia o que era, e aí tu acha assim um balaio de vinil. Mas assim, depois que eu peguei ele na mão, eu disse, cara, não imagino quanto eu procurei, eu te dava R$100 por esse disco, e ele me vendeu por R$10.
Ninguém compra isso sem é por desprazer, né? É uma satisfação, cara, tu chegar assim, pegar e ir num lugar, comprar um vinil, procurar, olhar. Vou lá por um. E daí eu separo aqueles 20, assim, né? Eu vou escolhendo ali aqueles. Quantos que eu vou poder levar, eu vou lá levo 5. Assim. Cheguei ao ponto do primeiro trabalho, assim, eu trabalhava num lado da rua, assim, numa loja, e no outro lado tinha uma loja, que nem existe mais a rede, e bem na frente tinha o setor de vinil, né? Eu cansei de atravessar no dia do pagamento, entregar todo o salário e levar uma pilha de disco para casa e me considerar o garoto mais feliz da... Aí tu pegava e achava também no Viaduto da Borges, assim, aquele disco do Elomar ali super barato, que eu faço agora? Sem que o cara ver, tu pegava e escondia lá no meio dos discos de metal, porque tu sabe que ninguém, né? E aí até juntar um dinheiro, 2, 3 dias depois tu voltava e ia procurar lá, tava lá. E aí tu comprava e tal. Eu vou dizer, essa é a coisa mais valiosa que eu tenho, assim. Uma coisa minha, assim, né? Coisa que eu gosto mesmo, assim, de verdade, né? Uma coisa que eu comprei por obrigação, por necessidade, assim. Comprei porque... Pra mim seria algo inexplicável, mas me dá uma sensação muito boa, muito legal. Consegui isso aí, uma vibração, né? Não sinto um orgasmo, mas sinto um prazer. Mais prazer quando tu abre o toca-discos, puxa o braço pro lado, pega o disco, limpa o disco, coloca numa boa agulha ali. Isso aí não tem preço, não tem preço. Eu chego em casa com aqueles discos ali, pô, assim, a primeira vez que eu vou ouvir, assim, tem aquele ritual todo, assim, não vou escutar e, tipo, sair, assim, fazer outra coisa. Eu escuto ali, prestando atenção, assim, olhando a capinha, assim, acompanhando cada música ali, lendo certinho. Tinha toda a minha coleção em vinil e apareceu o CD. Era uma novidade. Eu vou pegar e vou, sei lá, vou trocar tudo, vou ficar só com CD agora, mas não tem, cara. Eu ainda questiono um pouco em termos de qualidade a comparação de CD e vinil. Eu não consigo achar que o CD, aquele pequenininho ali, ele seja melhor. A diferença entre um CD e um vinil, como faz a comprar um vinil. A emoção de virar ainda vale muito pra mim. É que o vinil tem um charme, efetivamente, é mais quente, é um negócio que tu não sabe, assim... O glamour do tamanho da capa, tu abrir um vinil triplo, que tem um encarte dentro, o disco pesa na tua mão. Eu gosto de escutar, eu gosto até do chiado, até porque eu tenho um pouco de chiado também, eu gosto do chiado do disco também. A capa do vinil já era parte do trabalho dos caras, sabe? Eu gosto de ficar admirando a capa, assim, o encarte, assim. Eu gosto do ritual, assim, de colocar, virar. E saber se é lado A ou lado B. Eu acho essa parte gráfica, ela complementa o som do LP. A ordem que tu escolhia cada música já era parte do trabalho, parte do que se queria dizer, sabe? Então o vinil nesse sentido ele é superior. E aí ele comprou Alucinação em CD e trouxe, agora tem CD, a gente pode guardar o vinil ali pra não estragar a coisa e tal, vamos ouvir o CD. Aí eu caí naquela bobagem, né, de pegar e escutar um vinil e daqui a pouco pegar e escutar o mesmo CD daquele vinil. Dava a impressão que eles tinham demitido o baixista e o percussionista da banda, assim, tô ouvindo o CD. Parece que o som do CD ele é mais abafado, né? A mixagem, né, é melhor. É que o CD, na realidade, ele te corta muita coisa que tu pode, através do avanço tecnológico, cortar muita coisa. E o vinil não te deixa mais autêntico. Como ele é gravado, ele fica, entendeu? Eu acho o vinil mais durável também. O CD, se tu deixar assim, largado assim, ele até mofa, assim. Se deixar a capa cair no chão, não quebra, né? Se tu deixar cair a capa do CD, quebra a caixinha, né? Mas tem a discussão do som, né, também. Tu não fala que vinil tem som de ovo frito, essas coisas, mas vinil arranhado tem som de ovo frito. Porque vinil novo, assim, bem conservado, tem som perfeito, assim. Um chiado de vinil é um negócio que tem o seu charme, enquanto que um chiado de CD, que por alguma bala tem, é um negócio insuportável dentro do teu cérebro, assim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, e aí às vezes eu comento com as pessoas, assim, é algumas frequências que pelo menos a minha aparelhagem, por si eu acho que uma aparelhagem antiga, o vinil tem um rendimento muito bom.
Tem a coisa da arte também, né, que é muito importante, né, que é uma coisa que nunca foi muito bem resolvida no vinil, no CD. Tem muita coisa que não existe, nunca vai existir em CD, mesmo que a tecnologia dure 200 anos, nunca vai existir, simplesmente pela falta do interesse, da sensibilidade, tem CD. Eu acho que o vinil tem muito disso, assim, aquela coisa é uma coisa romântica, o CD é uma coisa mais avançada, mais tecnológica, entendeu? E tem fetiche da coisa mais crua, assim, o som do CD, o som do vinil é mais cru, é mais quente e tal. Isso não é um delírio de aficionado, isso é verdade, assim. Já me explicaram tecnicamente isso, mas esse é o encanto do vinil. O vinil tem um tipo de som que parece que o CD é pasteurizado, parece que ele é empacotado, assim. É como tu tomar um café, vamos dizer assim, de coador, aquele coador antigo, tu passava o café e tomar um café de máquina hoje. Pra mim, eu tenho o mesmo sabor, entendeu? Aí eu cheguei à conclusão que é um lixo e joguei no lixo e passei a não pensar mais em comprar CDs. Aí eu voltei a comprar o vinil novamente e não me arrependo. Né? O ideal para a história teria sido, vamos partir para os CDs, vamos esquecer o vinil, que o vinil está superado. Erraram. O rolo veio, o cassete veio, o CD veio e vão desaparecer. Pode vir coisas mais modernas, mas o vinil vai sempre permanecer. O vinil não vai morrer, tenho impressão. Até uns 200 discos ali, mais ou menos, eu tinha essa ilusão de que eu poderia completar, assim, poderia esgotar na MPB dos anos 70, assim, sabe? Mas esse lance de ter alguma coisa completa, tu pode ter a obra completa no estúdio de uma banda, assim, mas... É possível que eu tenha todos os discos do mundo e eu acho que uma coleção para ser completa seria se tu possuísse tudo aquilo, né? E depois tu te dá conta que quanto mais tu tem, mais falta, e tu começa a ver primeiro, tu nunca vai chegar lá, né? Porque a minha coleção não é a coleção de vinil de MPB. Aí talvez fosse possível, né? Eu ter todos os vinis de MPB já lançados. O colecionador nunca vai dizer que está completo. Sempre vai ter alguma coisa a mais. Sempre vai ter. Tem muitas coisas que eu sei que talvez eu não vá achar nunca, né? Também tem todo disco assim que eu queria ter, que é incomprável, assim, impagável. Daí certamente tu vê numa vitrine, tu vê alguém te comenta alguma coisa, tu vê no rádio, na internet, né? Então sempre vai despertar o interesse por um próximo item, né? Mas eu coleciono vinil, então eu nunca vou conseguir ter todos os vinis já lançados na face da Terra. Não faz sentido tu ter isso como objetivo, né? O objetivo não é esse, né? A coleção não se completa, não termina nunca. Tu sempre vai procurar alguma coisa a mais, vai sempre achar alguma coisa mesmo, completa não fica nunca. Eu acho que foi uma das poucas tecnologias que as pessoas se recusaram a abandonar. Que eu me lembro se é a única. Nunca cogitei me desfazer, né? Assim, eu como diz assim, eu me separo, já me separei de casa, mas dos meus discos eu não me separo. Vou contar um caos, como diz o Galdério. E houve uma enchente lá em Novo Hamburgo, houve essas coisas aí que invade, a água invade, e ele invadiu, e os discos dele estavam todos assim, no chão, assim. Ele perdeu a coleção praticamente toda. E ele, uma vez, num churrasco com a gente, ele falou uma coisa que eu entendi logo, né? Alguns ficaram pensando que depois daquele dia ele tinha perdido a identidade. Né? Porque pode acontecer um dia tu ser obrigado, por alguma contingência, a te reduzir ao mínimo de discos. Sabe? O vinil vai ser eterno, é uma coisa eterna. Tu não pode carregá-los para si. No dia que eu morrer, eu não quero que isso aí fique jogado. Já tem até um local já entregar para a Casa de Cultura, que eu acho que lá vai ser bem aproveitado depois. Pode até passar para meus filhos, assim, quem sabe. Tanto que esse cara que eu te falei que escondia os discos no jardim, né? Ele tinha roupa, ele era colecionador de Elvis, tinha roupa delas, que eles se fantasiavam, não sei o quê. Fazia dublagem de alto texto. Então o cara morreu, tudo pro espaço. Olha, é uma coisa que transcende a matéria, obviamente, né? Porque
não é só um plástico que toca um som que é importante para ti, que marcou a tua vida, né? É algo importante porque é algo que tu agrega um pouco mais a cada dia, assim, em termos do que tu gosta, do que tu conhece, das pessoas que passam a conhecer a tua coleção e gostar das coisas. Só pra ter ideia, eu tenho 2 filhos, um com o nome de Joey, sabe por quê? E outro com a menina com o nome de Nancy, né? Então não precisa dizer mais nada do quanto significa pra mim. Olha, eu dou a importância igual uma namorada, cara, por incrível que pareça. Eu gosto tanto como uma namorada. É incrível, mas tem que dizer isso. Não troco, não vendo, não empresto. É o nosso ciúmes. É o nosso ciúmes. E acho que a coleção é a trajetória, no meu caso, a trajetória de vida. Eu basicamente consigo me lembrar de quase todos os anos, assim, em função das músicas, sabe? Em função das músicas tal época comprei tal disco fazia sucesso, tal grupo, entendeu? Tenho amigos meus, assim, que são vinileiros, mas não saem do passado, né? Olha, eu acho que nostalgia atualmente é uma fatia, né, da característica dos compradores de vinil. Me sinto assim uma defasagem de 30 anos, assim, pra frente. Eu queria ter nascido uns 30 para trás. E o disco faz voltar, faz viajar nesse período, assim, e não volta mais. Como eu queria viver naquela época, porque a gente acaba entrando, sabe? Pelo fato de ser música antiga, tudo engloba numa coisa só, a gente acaba viajando. Isso não é só pra mim, meus amigos também. Às vezes eles chegam lá em casa, tudo com não sei quantos filhos lá, começa a botar os vinil, tudo ainda tem isso. Tem gente que chora lá em casa. Você está ouvindo música do tempo da depressão, música do tempo da lei seca, interessante. O rock já existia nessa época. Não, mas para aí, era bom, e aí tu compra o vinil de novo, e ele já tem aquela coisa de te lembrar da tua adolescência, da tua infância, então já vem a carga emocional junto. E a maioria da música que eu escuto é de antes de eu nascer. Então, porque eu gosto de coisa antiga, assim, não só tratando de música, assim, mas qualquer coisa antiga assim me atrai. Claro que não esqueci o primeiro disco que comprei, foi um disco do Elvis, um compacto, do filme Talhado para Campeão, que eu tenho até hoje, né? O primeiro Ramones, até hoje eu lembro quando o cara colocou assim pra mim escutar, eu não conhecia Ramones. Ele colocou o Rock to Rússia e aquela velha frase que todo mundo que gosta de música diz assim, é isso que eu quero pra mim. Pra mim, assim, tem muita coisa que marcou, momentos que marcaram bastante, cara. Então, eu como adoro música desde pequeno, desde o tempo que eu gravava uma música no FM pelo fita cassete, do disco, então tem algumas lembranças ruins também, mas muita coisa boa, assim. Tem discos que tu coloca, assim, tipo, pra sofrer, assim. Tipo assim, vamos chorar um pouco. Tinha as épocas das brigas namoradas, Lamb Lies Down on Broadway, do Genesis. Tem uma música chamada, eu acho que é Lily White Lilith, também, assim, é coisa que eu me lembro de coisas de amor. Tem um disco ali que faz lembrar de uma namorada que eu tive, assim, que a gente escrevia poesia junto, assim. Tem aquele disco, um disco muito depressivo, que eu não sei até, é um disco muito forte, é o Final Cut do Pink Floyd, também uma época lá que eu tava lá, apaixonado por uma louca lá, então é um disco muito pesado, assim, uns discos muito densos, assim, né? Sei lá, quando eu escuto ele, assim, eu tenho aquela sensação, assim, mistura, assim, de alegria e tristeza. Me traz, assim, uma lembrança, não sei do que, mas me traz alguma coisa, assim, uma lembrança passada, de uma coisa que eu vivi, não sei. Talvez Freud explica melhor do que eu. Quando o dia despertou e o sonho adormeceu, quando a correria da cidade se acendeu, foi que a gente se encontrou nesse louco turbilhão de horários e contrários, sós na multidão.